A paz do Senhor Jesus, abençoados. Hoje começa o quadro Pregações com o Missionário Francisco. Essa pregação será um modelo diferente, pois será o antes da vida do apóstolo Paulo e o depois do apóstolo Paulo, que ele aceitou a Jesus como suficiente e único Salvador. Pois aqui veremos um Paulo que antes perseguia a igreja, e agora vamos ver depois um Paulo rendido aos pés do Senhor, totalmente diferente, pensando diferente, com ideias diferentes, e você vai entender que realmente o Evangelho entra na vida do homem quando ele entra para mudar a história, né? Mostrando que não há problema impossível que Deus ele não venha transformar, que não há vaso difícil que o Senhor não venha modelar. Então vamos lá para a pregação, o antes e o depois do apóstolo Paulo. Seja bem-vindo à pregação do apóstolo Paulo. A paz do Senhor, abençoados. Missionário Francisco, aqui com a pregação do antes e depois do apóstolo Paulo. Eu sou o missionário Francisco da Assembleia Pentecostal de Deus, Ministério Cristo Vem. A nossa sede fica ali na cidade de Picuí, e a nossa congregação, claro, a congregação que eu faço parte, ela faz parte aqui da cidade de Baraúna. Então eu congrego, sou missionário e dirigente da congregação Baraúna, ok? Então, amados, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, como era chamado assim, ele ali começou a perseguição aos cristãos logo após Jesus Cristo sobe, para o céu, e deixa os seus discípulos aqui no começo da igreja do Senhor. E então o apóstolo era perseguido, era encerrado em cárcere, Lembrando que o mártir Estevão foi apedrejado, morto, mas não negou Jesus. Imagina, todos ali apedrejando Estevão, e ele olhando para o céu e viu, o céu aberto, e viu Jesus, E ele: Senhor, pode despedir para o teu servo, pois aqui já cumpri a minha missão. E Paulo continuou lá perseguindo a igreja do Senhor. Paulo continuou colocando na prisão, Paulo continuou colocando no cárcere, açoitando as pessoas ali que acreditavam em Jesus, perseguia. A perseguição foi tanta que os discípulos fugiram, eles não ficaram ali esperando o pior, E então, Paulo de Tarso, cheio de vigor, vamos dizer assim, ele foi direto ao sumo sacerdote e pediu uma carta para ir até Damasco para prender os discípulos, para encerrar na prisão, para acabar com aquela seita. Interessante, que ele foi, mas no caminho de Damasco, o Senhor Jesus o apareceu, e aí ele disse, quando Jesus apareceu para ele, e ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então ele disse: quem és, Senhor? E ele disse que era Jesus, a quem tanto ele perseguia. Saulo caiu do cavalo, ele ficou cego, os soldados que estavam com ele levaram ele até a rua à direita. E depois desse momento em diante que Saulo caiu do cavalo, que vinha com uma fúria para prender aqueles que acreditavam em Jesus, veja que Paulo encerrou alguns na prisão, açoitou alguns, e Jesus naquele momento ali, naquela hora, ele não fez nada. Mas quando ele foi para Damasco, foi lá que Jesus o encontrou. Às vezes, irmão, cair do cavalo não é ruim não. Veja que queda maravilhosa foi para Saulo, Foi maravilhoso. Ele caiu do cavalo e ainda recuperou a visão, a qual ele não via, pois perseguia Deus, Então, ou seja, e é interessante que levam ele lá e o Senhor Jesus fala com Ananias, E diz assim: Ananias, aí vai um homem chamado Saulo de Tarso, e eu quero que você vá lá na rua à direita,
E então ore por ele, porque ele precisa de você, que ele está sem ver. Então, irmãos, Ananias começou a trazer ali uma biografia de Saulo. Mas, Senhor, eu sei quem é este homem, né? Este homem perseguiu, este homem matou, este homem açoitou e colocou alguns na prisão. Então, o Senhor Jesus só escutou. E o Senhor Jesus disse assim: Ananias, para mim, ele é vaso escolhido. Então Ananias vai e ora, e ele recebe ali a visão, sai como escamas dos olhos dele. E depois daí, irmãos, Saulo, antes que perseguia, né, ele passou a ser perseguido, ele foi jogado de penhascos, ele foi açoitado, ele foi preso em prisão. E depois de sair, o perseguidor, ele tornou-se perseguido, né? Então, tudo isso. E tem uma passagem muito interessante que Paulo diz assim, e eu estava em determinado local, e um mensageiro de Satanás, Coríntios 12, ele começou a me esbofetear, né? A Bíblia não fala o que era que ele fazia, mas aquilo incomodava Paulo, aquilo prejudicava Paulo. E Paulo orou ao Senhor 3 vezes. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmão, veja, depois que Paulo aceitou a Jesus, ele foi jogado de penhasco, ele foi, né, açoitado, ele foi preso por muitas vezes. Paulo e Silas na prisão, ele estava lá preso. Mas ele disse, né, que estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nenhuma potestade, nenhuma criatura pode me separar do amor de Deus. E um dia Paulo mesmo reconheceu assim, dizendo: olha, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui aqueles que um dia acreditou em Jesus.